Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Eu na Indústria Podcast. Estamos na FEIMEC, numa parceria entre o Eu na Indústria Podcast e o Boteco 4.0. Estou aqui mais uma vez com o Eymar, meu parceiro de vida e de trabalho aqui, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui também com o Felipe e o Fabiano, da Perfil Térmico, que está trazendo um produto que eles, DTI, que eles vão explicar o que é aqui. Então, primeiro, sejam bem-vindos, Fabiano, obrigado. Felipe, obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos o convite, esperamos poder contribuir aí com a nossa discussão aí sobre o produto que a gente vai falar. Show de bola. Então, vai contribuir demais, assim, do lado de cá é sempre muito simples, porque a gente é o aluno, então a gente pergunta o tempo inteiro. E é um produto que tem muita relação com a gente, com a engenharia mecânica, nós somos engenheiros mecânicos, então dá pra gente perguntar bastante. Perfeito. Primeiro, assim, o que eu queria era para o pessoal poder entender quem que é Perfil. Fala um pouco da empresa, da Perfil Térmico, enfim, fica à vontade, quando ela foi criada, o que ela faz. Legal. Quem não conhece. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá prazer estar aqui dividindo com vocês por esse momento. A Perfil Térmico é uma empresa que nasceu em 1982, tá? Já tem 42 anos, esse ano a gente completou, dia 29 de março, completamos 42 anos. Ela nasceu em Curitiba, nós temos um escritório em Joinville e temos algumas unidades também em Joinville. Nós temos um estoque principal em Joinville, temos uma unidade de produção em Joinville e temos um estoque avançado em Contagem, Minas Gerais. Esse estoque avançado é uma coisa mais recente na nossa história, porque a gente está buscando cada vez mais ampliar os nossos alcances, né? Então, a Perfil Térmico é uma empresa que eu sempre gosto de utilizar uma palavra que ela é especializada em prover soluções para processos térmicos, produtos para processos térmicos. E aí, quando a gente fala processos térmicos, tudo que a gente olhar em nossa volta tem um processo térmico, né? Seja madeira, seja plástico, metais, vidro e etc. Né? Então, nós estamos inseridos dentro de processos térmicos e temos uma equipe bastante competente para poder prover cada vez mais esses produtos para os nossos clientes. São produtos baseados como fibra cerâmica, papelões isolantes, toda a parte de têxteis, isolante, tecido, corda, fita. E temos esse cara aqui. Esse cara não é bem uma novidade, mas é uma forma diferente de você fazer isolamento térmico, né? Então, o isolamento térmico em forma de coat. No Brasil se fala um pouco sobre tinta isolante, e eu não gosto muito dessa nomenclatura, e depois eu posso explicar o porquê. Mas nós aqui no Brasil apelidamos como uma tinta isolante, e a função dela é fazer a mesma coisa que os isolamentos térmicos tradicionais fazem, como lã de rocha, fibra cerâmica, lã de vidro, que é você fazer o isolamento térmico externamente de um equipamento. Externamente? Externamente, tá? Por quê? Os isolamentos tradicionais são vastamente utilizados, né? Eles são fibrosos. Essas fibras, eles são como se fossem umas esponjas. Então, eles vão absorvendo umidade, e aí você tem temperatura, você tem oxigênio, e aí eles acabam provocando corrosão sob isolamento. É o que a gente chama de CUI, Corrosion Under Insulation, que é o mal que assombra, né, a indústria. É um mal silencioso. A gente costuma dizer que é um mal silencioso porque você só vai identificar ele quando acontece alguma coisa, algum rompimento, ou quando está se fazendo uma inspeção no equipamento. Uhum. É bem comum em isolamentos tradicionais você ter uma rotina de inspeção, porque você já sabe que você tem um problema de corrosão sob isolamento. E esse é um problema muito sério que acontece dentro da indústria, na indústria mundial. E uma das soluções que nós encontramos para propor para o mercado é um coat isolante, uma tinta isolante. Ao invés de você utilizar um fibroso, que é uma esponja que vai absorvendo umidade, você tem uma tinta que você aplica, um coat que você aplica diretamente ao substrato. Isso evita a corrosão sob isolamento. Se você tem menos corrosão, você tem uma rotina de inspeção menor, você tem uma rotina de manutenção menor. Então, esses são os grandes benefícios que a tinta traz pro dia a dia da indústria.
fala um exemplo de uma aplicação, e antes de entrar no produto, fala um exemplo da aplicação do que você chama de tradicional. E o que seria o tradicional? Tá. Só para a gente poder entender a diferença. Estou com uma ideia aqui, mas eu quero te ouvir primeiro. Tá, legal. A gente considera tradicional são os fibrosos, como eu falei, né? Fibras cerâmicas, lã de rocha. Normalmente, como é que você faz? Você pega um trocador de calor, todo mundo conhece, né? Você pega um trocador de calor, você coloca pinos, solda pinos, depois você pega uma manta, que é o isolamento tradicional, seja lã de rocha, fibra cerâmica, você crava nesses pinos, e aí tem duas formas de garantir a fixação. Tem aquela que o rapaz entorta o pino, Ok? ou aquela que o cara coloca uma arruela de pressão. Ok. Ou entortar o pino, para mim, é uma catástrofe. Porque quando você entorta o pino, você acaba pode rasgar um pouco do isolamento fibroso. E vamos considerar que todo equipamento tem uma vibração. Ele pode ter uma vibração por motores, por pressão. E se você dá um espaço fez o corte no isolamento, dá um espaço para ele se movimentar, ao ligar o equipamento ele já vai se movimentar. Uhum. Eu não cheguei nem na corrosão ainda. Então você crava essa manta, ou você entorta ou coloca a arruela de pressão. Eu acho melhor colocar a arruela de pressão, e depois você faz o clad, que a gente chama que é a proteção. Então você coloca uma chapa de alumínio, normalmente de 1 milímetro. Tá? E aí você tem o teu isolamento do teu trocador de calor feito. Qual é o problema que isso traz? Um dos problemas é a corrosão sob isolamento, que com o tempo esse isolamento tradicional ele vai absorvendo umidade, e se ele estiver em um ambiente desabrigado, você pode ter fissuras na proteção de alumínio, né? Entrar água ao chover, e aí você tem um processo mais acelerado de corrosão. Então, o isolamento tradicional a gente sabe que ele vai trazer a corrosão. Pode demorar um pouco ou um pouco mais, mas é fato que ele vai vir. E a indústria está acostumada a isso. Então, para você substituir tudo isso, você pode usar um TIC, Thermal Insulation Coating, que são os coatings, né, as tintas isolantes. Esse é um produto produzido nos Estados Unidos, pela Mascolt, onde nós somos os dealers no Brasil, e nossa função é especificar, fornecer e fazer todo o pós-venda com os nossos clientes. Nós orientamos os nossos clientes como aplicar, ele é super fácil de aplicar. Então é isso, essa é a questão de você usar o isolamento tradicional, por exemplo, num trocador de calor ou uma tinta isolante. Então, só para ver se eu entendi, você vai ter a placa de 1 milímetro que você vai colocar em contato lá com o isolante, né, que pode ser a lã de rocha, por exemplo. Aí, no caso, você vai fazer a aplicação desse produto Eu substituo. você substitui. Eu tiro todo o sistema. Na verdade, você tira todo o sistema e substitui por uma tinta. Então, você vai tirar um sistema de... Desse produto. Isso eu estou tentando entender, porque vai ficar, você olha pelo projeto, vai ficar uma... Por isso que eu pedi o tradicional. O tradicional, então, é a lã de rocha, por exemplo. É porque, assim, a gente já tinha conversado algumas vezes antes, assim, né, em relação ao produto, e o que mais me impactou foi assim, porque quando a gente olha e a gente fica na indústria, e principalmente na área de manutenção, a gente pensa assim, como que é a instalação e como que eu mantenho isso? E como que é a desinstalação para eu instalar de novo? Entendeu? Então, vamos colocar esses 3 passos assim. Instalação é muito mais complexo, você vai ter que ter os ganchos ali, né? Você tem uma estrutura maior, né, Igor, para fazer a instalação, a aplicação desse isolamento. Esse primeiro passo... Primeiro, você precisa de pessoas com habilidades diferentes, especialidades diferentes. Você precisa de soldador, você precisa de funeleiro, isolador e auxiliar. Conforme o tamanho que você vai isolar do seu equipamento ou da sua obra, você vai colocar uma quantidade. Por exemplo, numa tubulação, aí você soldou os ganchos tal, e veio com a lã de rocha, por exemplo. E depois, para proteger a lã, você ainda vem com Aí você coloca uma chapa de alumínio calandrada, cortada, frisada, você parafusa os segmentos e isso. São aquelas que bate um vento e ela fica voando. Isso é voando. bem comum acontecer, né? Principalmente porque, às vezes, para você acessar uma outra parte do equipamento ou outro equipamento, você acaba pisando nessa tubulação. A gente está falando sobre tubulação agora. Pisa na tubulação.
Ao pisar a tubulação, você já arrebenta um canto. Levantou um pouquinho só que seja a proteção, ao bater um vento, isso carrega e ele embora. E o detalhe é que, assim, na maioria dos casos, quando eu cito isso, é porque, na minha experiência, na maioria dos casos, estava num difícil acesso, que aquilo até ser arrumado, assim, eu vi no início, por exemplo, mas até a gente ir lá, não sei o que, plataforma elevatória, não dá, andando, e o negócio só foi indo, e por isso fica aquele... E essa é outra parte que a gente vê bastante na indústria, vários pontos abertos ainda que não foram fechados, porque acontece isso, você não consegue fazer um trabalho imediato de conserto, né, ou de recolocação. Então esse é um trabalho que virou uma rotina dentro da indústria. Você fala assim, Fabiano, qual que é o tempo que dura mais ou menos o isolamento tradicional que eu instalo hoje? Até cada quanto tempo que eu preciso mexer nele, ou reformar, trocar, substituir? É mais ou menos 2 anos. Então você tem uma rotina constante de manutenção por várias razões. Uma delas é corrosão, mas pode ser uma utilização mesmo. A pessoa pisou em cima, entendeu? E acabou amassando, acabou voando. Lembra sempre que todo equipamento térmico você tem dilatações. Então, às vezes, pela própria dilatação, você acaba arrebentando a proteção acaba arrebentando os segmentos, né? Porque você vai fazendo sempre segmentado. No caso de tubulação, você pega 10 metros de tubulação. A chapa tem 1 metro de largura. Então, você tem que fazer 900 milímetros frisado e vai um do lado do outro. Se o equipamento dilatar e se não souber fazer uma boa fixação, ele acaba. Então, todo esse trabalho, a nossa proposta é sempre substituir um produto diferente. Onde você, vamos supor, a gente falou do trocador de calor agora há pouco tempo, falando sobre tubulação. Se aplicar um isolamento tradicional num trocador de calor, aí vamos dizer que você precisa de 3 pessoas. Se aplicar esse produto, você precisa de 1 pessoa. Se você aumentar a tua área de aplicação de isolamento térmico, vou aplicar em um tanque. Então a gente saiu de um trocador, uma coisa menor, para um tanque. Ou para um vaso de pressão. Às vezes eu tenho que ter 10, 15 pessoas na minha equipe para poder colocar o isolamento tradicional. E eu, com 1 pessoa, você consegue fazer a aplicação no mesmo tanque do máximo industrial DTI. E quantas aí me corrija se eu errado, tá? Quantas demãos você teria que passar, por exemplo, e como que é de fato a aplicação, né? Se é com pincel, como que é? Muito boa pergunta, tá? O produto, a gente dimensiona a espessura dele necessário conforme a temperatura do substrato. Legal. O produto está condicionado à temperatura máxima de 190 graus, não mais do que isso por enquanto. Existem ideias de ter um produto já com uma temperatura um pouquinho maior, mas ele suporta até 190. Mas se eu tiver 100 graus, por exemplo, tem uma tubulação lá que está a 100 graus, seja de ar, não importa o fluido. 100 graus, eu vou aplicar 2,5 milímetros. 2,5 milímetros em 5 demãos. Em 5 demãos de meio milímetro. Então, eu aplico uma camada, eu vejo a umidade relativa do ar com a temperatura do substrato através de um termohigrômetro. Vou na tabelinha de secagem, secou, aplico a segunda, aplico a terceira até atingir, por exemplo, 5 demãos, totalizando 2,5 milímetros nesse exemplo. E o secar são horas, não são dias, né? São horas, depende muito da umidade relativa do ar. Existe um teste que a gente também gosta de entender se está seco ou não está, que é o Chumb Test. Chumb, você coloca o polegar e você gira 90 graus, faz uma pequena pressão e gira 90 graus. Se o produto não marcar, ele está seco para a próxima demão. Para vocês terem uma ideia, a secagem, a cura total do produto é 72 horas no máximo. Se você tiver uma umidade baixa, uma temperatura ambiente mais alta, 25 graus, com 60% de umidade, ele vai secar em 60 horas, 65. Mas é melhor deixar ele, por exemplo, ao ar livre mesmo, ou existe algum recurso que você pode utilizar para acelerar esse processo? Sempre ao ar livre, sempre ao ar. Ele seca super rápido, tá? O que acontece? Você começa a fazer a aplicação da primeira demão, seja um equipamento, seja uma linha de vapor, não importa. Você faz a primeira demão, você vai até o fim, já está na hora de voltar, você faz a segunda aplicação.
E a aplicação ela é feita por pulverização. Então, o equipamento recomendado é uma bomba airless. Mas ela também pode ser aplicada com pistola tipo caneco. A diferença de um para o outro é produtividade e acabamento. Então, a bomba airless, você consegue aplicar até 1.000 metros quadrados por dia, uma jornada de 8 horas por dia de trabalho. 1.000 metros quadrados por uma demão de meio milímetro, de 500 micras. Então, você aplica sempre em demãos de 500 micras, né? Então, você tem alto rendimento e você tem um acabamento mais refinado. A pistola tipo caneco, você tira um pouco essa produtividade porque você tem um canequinho lá de um litro, você tira ela, coloca, então você tem que ficar abastecendo. E o acabamento ele fica um pouquinho mais rugoso. Então parece como se fosse uma casca de laranja. Só que em tubulações, por ser geometrias, principalmente tubulações de 6 polegadas, 8 polegadas, até 10 polegadas, eu gosto muito da aplicação tipo caneco, porque ela é mais fácil de ser realizada. Você tem mais... Você está falando o tempo inteiro disso aqui. Eu já trabalhei na Petrobras, na Regap, lá em Betim. E eu trabalhava na área de escuros. Então a área de escuros lá, a área de petróleo, tinha muito tubo revestido, né? Isolamento. Então eu tô tentando pensar assim, cara, primeiro que não podia, né? Essa coisa assim, acabava até andando em cima dos tubos lá para poder movimentar no meio das... Mas isso é o que acaba acontecendo sempre em qualquer indústria. As pessoas se movimentam, é fato isso. É normal, basta você andar dentro de uma indústria, dentro de um processo, você já enxerga amassado. Se está amassado ali, ou caiu alguma coisa, ou alguém pisou aí. E na verdade, assim, está errado. Não é uma questão de estar errado. Às vezes a pessoa só tem aquele acesso para chegar naquele ponto. E era difícil, sim. Eu lembro que, às vezes, por exemplo, né, o tubo passava na tubovia, né? Só que assim, já houveram vários projetos, né, de expansão da refinaria desde quando ela foi criada, né? Então, às vezes, você não consegue, de fato, colocar... Uma bomba airless lá. Exatamente. E aí você vai com um ponto de ar comprimido, que aí é fácil você achar, uma mangueira com uma pistola e você consegue manobrar melhor do que uma bomba airless. Não é que a bomba airless é difícil, mas você tem toda a bomba para você poder movimentar. Então, em tubulações, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que uma pistola você consegue controlar melhor o desperdício, porque é pulverizado. Porque você consegue manobrar melhor a pistola. Então, você controla melhor o desperdício. A bomba airless, ela é fantástica. Eu adoro a airless, mas para tubulações de baixo calibre, eu sempre recomendo uma pistola tipo airless. Trinchas e rolo, eles só são recomendados para remendos, para reparos. Eu tenho um processo, eu tenho um processo que eu não tenho corrosão sob isolamento porque eu tenho produto aplicado. Mas dentro eu tenho um processo de corrosão, então eu preciso inspecionar com uma certa rotina a espessura do meu equipamento, porque eu sei que eu tenho um processo de corrosão interno. Então como é que eu faço minha janela de inspeção? No isolamento tradicional, o cara tem que arrancar aquilo lá, e primeiro ele tem que abrir uma OS. Aí o profissional vai lá, arranca, aí vai lá o inspetor, mede, e depois ele abre outra OS para repor. Isso leva tempo. Com o máximo industrial de TI, qualquer um pode pegar uma lixinha, lixo a janela, faz a medição, aí pode pegar uma trincha ou um rolo e fazer a aplicação para poder corrigir isso. Então é muito simples a correção. É muito simples. Aí se você falar assim, se você estivesse perguntando, mas e qual que é a vida útil do material? A vida útil é 20 anos. 20 anos. 20 anos, desde que você não tenha alguma intervenção mecânica, tenha uma batida, de fazer, entendeu? Salvo isso, 20 anos ele está performando. E nós temos clientes que está no Espírito Santo, está desde 2015. O equipamento funcionando. Eu tenho cliente no interior do Paraná que está desde 2010 com o produto funcionando. O que ele faz? Ele faz um top coat para dar acabamento e ele vai reaplicando só a tinta de acabamento. Mas o isolamento térmico, que é o máximo industrial DTI, está lá, fazendo a função dele. Essa duração, então, seria para poder
ela perde a propriedade, as propriedades químicas, físicas. Ao longo do tempo ela vai perdendo. Como é que o produto ele é composto? Ele tem 80% de sólidos. Esses sólidos são microesferas cerâmicas. Essa é a tecnologia. Entendi. São microesferas cerâmicas com ar encapsulado. E aí, para botar toda essa galera junto, você coloca uma resina acrílica à base d'água. Esse é outro detalhe muito importante do produto. Ela não é base solvente, é a base d'água. Então, o que acontece? Com o tempo, essa resina ela vai se desgastando. Como eu falei, ela não se desgasta em um mês, são 20 anos. A base d'água, então, para questão de ser humano ali, ela... Super tranquilo e, sobretudo, porque ela garante que ela é classe A. Então, ela não pega fogo. E eu tô perguntando também porque, mais uma vez, comparando com o tradicional, mexer com o anti-rocha, esse tipo de coisa, meu Deus. São diversos problemas. Tem, principalmente no manuseio, né? Fora a quantidade de pessoas que a gente abordou agora há pouco, a gente conversou um pouco sobre isso, é a questão do manuseio, né? Traz uma irritabilidade muito grande, qualquer tipo de fibroso traz uma irritabilidade, uns mais, outros menos. Mas não é tão simples você manusear uma lã de rocha, principalmente lã de vidro. Então, fora todos esses problemas, eles acabam... Uma coisa que é importante também saber, se a gente está falando sobre a aplicação, as pessoas remetem muito à tinta, né? Uhum. E tinta a gente usa por duas razões. Para proteger algo ou para dar acabamento a algo. Aqui não é nem para proteger e nem para dar acabamento, porque é para isolar termicamente um processo ou um equipamento, né? Então, tintas, você... Desculpa, mas ele também, de certa forma, protege contra a corrosão? Ele protege, ele evita a corrosão sob isolamento. Às vezes tem empresa que liga para a gente, né, Felipe? Fala assim... Eu achei interessante o produto porque eu quero eliminar a corrosão. Tá, mas se você quer eliminar a corrosão, você pode ter tintas protetivas mais adequadas para isso. Agora, se você quer isolar e evitar a corrosão sob isolamento térmico, esse é o cara. Esse é o cara que vai conseguir te entregar isso. Como eu falei, nós temos cliente de 2010 utilizando, 2015 utilizando, e estão utilizando super bem. Então... Sobre a aplicação dele, ele é um monocomponente, ele não é um bicomponente. Normalmente as tintas são bicomponentes, tricomponentes, você tem que fazer mistura. A gente sempre diz que o produto está pronto para uso. Entendi. Então, assim, o processo de desgaste dele é mais demorado, mas seria basicamente abrasivo ali mesmo, porque ele tem umas partículas de cerâmica. Ele tem a partícula de cerâmica, mas a resina, que é o aglutinante, que mantém a estrutura mecânica do produto, com o tempo ela vai se desgastando, mas ela não perde a eficiência. A eficiência. A outra dúvida é o seguinte, é óbvio que se você tem uma linha, por exemplo, a uma alta temperatura, seja o que for que você precisa isolar, não vai ter uma variação brusca de temperatura. A tendência é que não tenha. Não tem. Né? Essa é o ideal. Mas, caso tenha, como que funciona isso? Aí é uma coisa inerente do processo que a empresa tem que cuidar para que não tenha esse tipo de procedimento? Isso é uma boa abordagem também, porque linhas de vapor têm essas variações. Tem muito. Tem muita variação. Tanto é que o produto suporta 190 graus, mas o fabricante, a Mascolt, ela não recomenda em linhas de vapores acima de 150 graus. Justamente para poder ter o espaço de variação. Tá? Se passou de 190 graus, o que vai acontecer? A resina... ela acaba amarelando. Os sólidos, como são a base de cerâmica, a temperatura está ok. O que dá limite à temperatura é o aglutinante, é a resina acrílica à base d'água. Então, a resina ela vai queimar, você vai ver, vai amarelar, tá? E pode provocar desprendimento. Aí tem que ver, depende muito qual é o tempo que vai ficar submetido a essa temperatura. Então é muito relativo. Relativo não. Vai variar muito conforme esse pico, né? Esse overshoot de temperatura. Mas ela suporta até 230 graus de overshoot. Vamos mostrar. Vamos. Felipe, mostra as roupas, por favor. Essa aqui é uma amostra, tá? Porque o material ele vem em balde, 18,92 litros, né?
Então, nós trouxemos uma amostra, colocamos num outro pote aqui, Legal. pra gente só poder mostrar. A gente não ia usar os 18 litros. Não, né? Eu gostaria que usasse. E ele é fornecido no balde justamente pela questão do rendimento dele também, né? Eu vi aqui, DTI cinza escuro, então tem outras cores também? Sim, correto. Nós trazemos para o Brasil e fornecemos na cor branco e na cor cinza escuro, tá? Lembrando que, independente da cor, você pode aplicar um top coat por cima, né? Então, por exemplo, na minha empresa, a nossa cor padrão é o verde, ou é o azul, tá? Por cima do mascote, né? Como top coat, você pode aplicar o acabamento por cima dele. Então, independência do branco ou no cinza. Tem muita empresa que tem um padrão, né? Então, azul, amarelo, verde. Então, você pode aplicar esse top coat. Então, qual câmera aqui? Qual câmera que mostra aqui? Essa aqui? Você não sabe mais colocar aqui? Deixa eu... Infinite color. Sin. One. One. We deal pacote plástico aqui para descontar. Vai ser sim, não passa, é finalmente. Abre quando. We did seus bags room. We are never to believe it. Stable. Yeah. Mas uma... Isso, ele tem esse aspecto aqui mais gelatinoso, né? Parece uma massa, mas lembrando que é um material que tem 80% de sólidos, né? Então o que acontece? Basta homogeneizar o produto, tá? Homogeneiza ele ali por volta de 1 minuto e meio, mais ou menos, tá? E ele vai ficar pronto para uso, tá? Legal. Lembrando que ele é um material à base d'água e pronto para uso, então você não precisa fazer a diluição do produto. Então é um material que já está pronto para utilização. Basta homogeneizar o produto, tá? Obrigado. Então ele tem esse aspecto, tá? Mas fazendo a homogeneização dele, fica pronto para uso. Tá? E ele não pode... Ele pode ser aplicado, uma coisa importante também para a gente tirar, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de substrato, né? Ele pode ser aplicado em aço carbono, ele pode ser aplicado em aço inox, alumínio, galvalume, zinco. Então ele aceita qualquer... Para cada tipo de substrato tem uma preparação adequada, né? Isso, exato. E aço carbono, como é que a gente pode fazer? O aço carbono a gente precisa fazer o jateamento, né? O recomendado é o SA 2,5, né? Ou você pode fazer também o hidrojato, ou pode ser feito também, eu não posso na área utilizar nem os dois tipos de, nem o jateamento, nem o hidrojato, pode ser feito o lixamento mecânico também, tá? Isso não é para você criar, né, rugosidade no equipamento para poder dar ancoragem ao material, digamos assim. Isso é para você tirar todo e qualquer ponto que você tenha de corrosão para fazer o tratamento de superfície para poder fazer a aplicação no material, né? Lembrando que quando se trata do aço carbono, além da preparação da superfície, é necessário aplicar um primer, um primer epóxi para dar a proteção ao teu equipamento. Porque a base d'água, né? A gente falou sobre por ser a base d'água, você tem que aplicar um primer, né? Fazer um fundo, né? Exato. E daí nos demais, que é aço inox, galvalume e etc., você não precisa. Basta fazer a limpeza correta, né? A limpeza com água e sabão neutro e depois fazer a aplicação no mascote. Então não precisa aplicar nenhum primer para... A ideia é tirar qualquer agente que possa provocar uma interface, né? Então se você tem uma gordura no substrato, e aí você joga o DTI, a primeira coisa que ele vai olhar é a gordura. Então ele vai ancorar na gordura. A gordura vai se movimentar e você vai ter desprendimento. Então sempre tomar cuidado antes de aplicar, ver se o substrato está limpo. Exato, entendi. Uma pergunta também aqui com relação à análise de viabilidade, por exemplo. Os clientes vocês perguntam, para o processo XY ele é viável ou não? Ou então o principal ponto é a temperatura que vai atingir? Como que funciona esse ponto? Cara, essa é uma pergunta que eu adoro responder. Porque o que eu posso... quando a gente fala em isolamento comparado com o isolamento tradicional,
O que acaba acontecendo é que cada empresa tem um tipo de contrato e tem um valor de mão de obra, tem que olhar o guarda-chuva como inteiro para saber. Então você não consegue cravar, você consegue ter uma ideia mais ou menos, mas tem uma variação grande. Mas o que eu gosto de falar é que eu posso afirmar categoricamente que no momento zero, ele é super viável, ele é compatível com o investimento comparado com o isolamento tradicional. Por que eu falo momento zero? A gente falou sobre rotinas de manutenção, de inspeção, tudo isso é custo. Então o que acontece? No momento zero, nós temos compatibilidade. Alguns clientes nossos, já de largada no momento zero, eles já tiveram 10% de redução. Por quê? Depende muito do contrato, aplicando o másculo industrial DTI. Momento zero é quando você aplica, entregou e começa a funcionar o equipamento. A partir daí, como você vai diminuir sensivelmente a rotina de inspeção e de manutenção, você vai adicionando o saving. Então, aquele ano que você tinha que trocar o isolamento, você não vai precisar trocar. Então, você já tem aquela economia. Então, se você começar a colocar os custos de produção, porque você está conseguindo parar menos, então essa conta só vai aumentando. Então eu posso te afirmar categoricamente que no momento zero ele é compatível e ao longo do tempo você vai adicionando o saving. Entende? Aí você fala assim, Fabiano, me dá um número. Vou te dar um número de um cliente nosso. Um cliente nosso, ele ficou por 4 anos monitorando isso. Tá? Em 4 anos ele tinha já um save de 50%. Em 4 anos, 50%. Ou seja, olhando cada vez mais ao longo prazo. E é claro, o cara, onde ele aplicou, ele tirou a tensão. Ele falou, ali não tem mais problema de corrosão, porque ele tinha muito problema de corrosão. E não só, e tem outros equipamentos que não é só problema de corrosão. Você tem esse problema que a gente falou tanto, né, de desmontar o isolamento térmico, aí o isolamento tradicional fibroso, o equipamento está vibrando, ele vai empacotando, é bem normal a gente ver empacotamento de isolamento térmico. E tradicional é muito mais pesado também, né? Ele faz com que a massa e ele é que mais você está aplicando seja muito maior. Ele é mais pesado, tudo acaba se tornando mais como um desafio. Mas é o que se faz, assim, na grande maioria das indústrias se faz dessa forma, né? E é por isso que a gente traz. Tem cliente nosso que fala assim, cara, meu processo tem 350 graus, eu preciso da tinta isolante. Fala, cara, segura um pouco que ainda a gente não tem esse produto, mas a gente vê como um futuro, logo a gente tem, porque as pessoas que começam a utilizar, começam a ver grande valor nisso, né? De colocar menos pessoas dentro da fábrica. A gente sabe que colocar pessoas hoje dentro de uma linha de produção é sempre um pouquinho mais delicado, então você coloca menos pessoas no dia a dia, na rotina da fábrica, e você aplica de forma mais rápida. Nós temos um exemplo de um outro cliente, um grande cliente, que ele tinha 1.300 metros quadrados que estava com um problema de corrosão sob isolamento. Ele arrancou, tratou a superfície e aplicou o másculo industrial DTI. 1.300 metros quadrados, 2 pessoas aplicando, um pintor e um auxiliar, em 3 semanas. 1.200 metros quadrados, 1.300 metros quadrados em isolamento tradicional, ele ia precisar pelo menos de umas 10 pessoas e mais 6 semanas, umas 8 semanas. O negócio é tipo assim, é muito trabalhoso, É muito translação de isolante em linha quente, é muito trabalhoso. Não, e se olhar o ciclo de vida, né, como falei, assim, tem implementação é uma parte, mas você vai cuidar dela uma vida inteira, e essa vida inteira vai ser muito mais curta no tradicional, porque, e assim, é interessante, de verdade, Fabiano, quando a gente está escutando você falando, você fala com, assim, cara, não tem nem lógica não aplicar isso, assim. Eu confio tanto nesse daqui, assim, não entra na minha cabeça como ainda estão aplicando. Eu sou entusiasta desse produto. Exato, dá para ver, assim. Não é só o fato de vender, a gente trazer a Perfil Térmico, tem muito isso na raiz, de trazer soluções para a indústria. Há 42 anos a gente está fazendo isso. Então eu sou um grande entusiasta, porque isso aqui, em 2001, eu peguei a maior obra da vida da empresa, 2001. Tudo isolamento tradicional de uma linha inteira de USB, Orient System Board, que são aquelas
aquelas placas de madeira, chapas de madeira, que você vê as lascas. É um produto similar ao MDF. E eu peguei ele numa fábrica, peguei essa linha inteira para fazer, foram 8 meses de obra, 8 meses de estresse. Foi aí que eu aprendi, foi a minha grande lição, né? Foi meu grande aprendizado, o quão difícil é você fazer uma aplicação de isolamento tradicional externo em um equipamento. Mas eu acho que, assim, falando do entusiasmo que o Igor falou, às vezes a gente tem uma discussão muito grande. Cara, muitas pessoas não gostam da questão do vendedor. Vamos dizer assim, né? Só que eu acho o seguinte, você consegue enxergar se aquele produto de fato ele tem alguma aplicabilidade na sua vida se o cara fala com entusiasmo. Isso. Porque, assim, se me der para vender um produto, por exemplo, nós tivemos que nos tornarmos vendedores com o tempo. Todo mundo é vendedor, mas assim, se profissionalizar, vamos dizer assim, mais para frente. E eu já assim, fiquei, a gente tem uma solução que a gente acredita na solução. A gente já viu que a solução dá certo para outras pessoas. Então não tem por que a gente não falar com entusiasmo. E na verdade eu enxergo o entusiasmo dessa forma. Isso. E é muito similar ao nosso caso. É o nosso caso. Foi a nossa dor no passado também, o nosso produto. Uhum. Então quando você fala assim, eu instalei todo... Putz, Você sabe o que é. Sabe? Você já sabe, cara. E é bem isso, tá? O nosso negócio, eu acho que além de vender, claro que vender é importante, a gente trabalha para isso, mas entregar para a indústria um produto que vai facilitar a vida. Eu não sei se você já fez essa conta ou não, mas esses 8 meses, se fosse o DTN, seria quanto? Cara, eu diria para você que em 1 mês e meio daria para fazer se todas as condições climáticas forem favoráveis. Porque se estiver chovendo, Mas se estiver também. é a mesma coisa. Mas eu diria para você que em uns 2 meses daria para fazer, porque daí você faria 3 pintores com 3 auxiliares, 3 bombas. Entendi. Se você olhar os vídeos... Vamos botar um pouco de dificuldade, fica os 8 meses lá. Não, eu tô te falando. 2 meses tá muito fácil. O maior exemplo foi esse cliente que eu falei de 1.300 metros quadrados. Tá? É o maior extrator de óleo de soja do Brasil. Cara, 1.300 metros quadrados em área classificada a gente fez em 3 semanas com 2 pessoas. Em área classificada. Se fosse tradicional, certamente ia para, sei lá, 10 semanas. Uma equipe Fabiano, maior. bom você ter falado também. Pessoal que tem de tudo aqui, o pessoal que nos assiste. Então, de todo quanto é tipo de mercado diferente. Fale exemplos de mercados onde são aplicados e aplicação, porque às vezes o cara tá escutando e fala, nossa, que legal, tal, mas ainda não aterrizou uma aplicação prática para ele. Perfeito. Áreas e equipamentos também, além de tubulação, se tiver... Legal. Essa é uma boa pergunta, também gosto bastante de responder isso. Mercados como oil and gas, papel e celulose, sulfuro energético, né, que era o sulfuro alpooleiro, são grandes potenciais de consumo do produto. Por quê? Porque tem equipamentos com geometrias complexas e temperaturas baixas. Tem isso também. Então você pega, por exemplo, vai numa super energética, um decantador. Você pega o decantador, embaixo, às vezes ele tem umas aletas. Agora, você imagine você pegar com o isolamento tradicional, você colocar o isolamento, daí você pega o funeleiro, ele tem que fazer toda a planificação da chapa de alumínio para poder fazer o corte, para depois fazer a aplicação. Isso dá muito trabalho. Agora, você imagina você pegar uma pistola e só passar por cima. Então ele vence muito fácil a geometria complexa, né? Então, no sucrocoleiro, um decantador é um bom exemplo para isso. Papel e celulose, né? Diversos tipos de aplicação. Um tanque de condensado, por exemplo. Tanque de condensado. Um tanque de condensado, ele tem a geometria, mas ele tem várias partes para o cara poder fazer a ancoragem. E esse que o Fabiano acabou de comentar, o acabamento. O cara tem que ficar, sabe, fazer todo esse trabalho. Então, com o máscara que o cara aplica onde ele passou. É aquele negócio, você não precisa de um soldador, você precisa de um bom soldador para que nesses pontos aí consigam ainda ancorar, né? Esse é o detalhe, entendeu? E agora você imagine numa área que você tenha 300 metros quadrados, você tem que soldar 10 pinos por metro quadrado. Imagine quantos pinos você tem que soldar para uma área de 300 metros. É só soldar pino, porque depois você tem que soldar barra chata também, que eu acabei esquecendo de falar. Barra chata para poder fixar a proteção. Então você tem que soldar toda uma estrutura, é um trabalho gigantesco que tem que ser feito. Para temperaturas acima de 190 graus não tem que fazer, você tem que fazer dessa forma. Mas abaixo disso, esses são os mercados potenciais. O papel e celulose, você tem lá o digestor também como exemplo. Você tem transportador de cinza de caldeira. Por quê?
Você usa isolamento ou para reter energia ou para fazer proteção pessoal. E o produto serve para os dois. O produto ele é certificado pela a C155 e a C157. Tá? A 1057, 1055, 1057, que é uma norma internacional sobre proteção pessoal. Ele está preparado para isso. Então você tem aplicações dentro do oil and gas, por exemplo, você pode aplicar em vaso separador, onde faz a separação do óleo, da água, do gás. Você pode aplicar, são temperaturas baixas, são temperaturas de 100 graus, 75 graus. Corrosão sob isolamento é muito acentuada em um processo que tem abaixo de 100 graus, que você não consegue evaporar. Então, esses são os grandes mercados. Está recheado de equipamento, tubulações em geral, decantadores que a gente falou, digestores, transportadores, trocadores de calor, tanque. Existem fora do Brasil, tem um case que foi feito recentemente no México para você evitar a evaporação do combustível. Você imagina você pegar um tanque de etanol, que é uma realidade que nós temos no Brasil, um tanque de 20 milhões de litros de álcool, a uma taxa de evaporação de 5%. Por quê? Porque você tem a radiação solar. Mesmo que você aplique uma tinta branca e você tenha a reflexão, você ainda está perdendo. Tá? Agora você aplica um isolamento térmico só no teto desse tanque e reduz isso de 5% para 2%. Em cima de 20 milhões de litros, nós estamos economizando 3% em cima de 20 milhões. Então é um número gigantesco. Aí você fala assim, o mercado aceita isso? Aceita, mas muito devagar ainda, porque é uma mudança de conceito de isolamento interno. Eu estou acostumado com o tradicional, não estou acostumado a aplicar, tirar 2 polegadas de isolamento térmico e colocar 3 milímetros e você me dizer que vai fazer a mesma função. A gente já discutiu isso direto aqui, sabe, várias vezes, porque algumas indústrias, eu posso dizer metal mecânico, construção civil, os caras são extremamente técnicos e inteligentes, mas nessa hora de trazer inovação para dentro da empresa, às vezes surge um certo receio pelo fato de tirar o que é tradicional e fazer, cara, será que isso aqui de fato funciona? Né? E ao mesmo tempo querem a inovação e precisam da inovação. Exatamente. E existem metas de inovação. Até, inclusive, cara, você precisa inovar, trazer alguma coisa para poder facilitar o nosso processo. Mas o que a gente vê que quando chega na hora, existem algumas desconfianças e eu super entendo essas desconfianças. E cabe a nós mostrar isso para o cliente, quebrar essas objeções. Eu sempre proponho para o cliente, aplica no equipamento e valida. Aí vocês perguntaram, você já ser mais piloto, pessoal. Valida. Aplica no equipamento, nós subsidiamos uma parte desse investimento. Pega lá tá com medo de conversar grande, começa pequeno. Mas gente nova é assim mesmo. Começa com um piloto, começa com um exemplo, que esse exemplo que vocês falam. Eu tenho um cliente que ele está tão seguro com o produto que é ele que especifica a específica que ele vai usar. Ele só faz a aquisição do material. Eu já tenho cliente assim, voando. E é interessante que da mesma forma que há o receio, de fato, trocar o convencional pelo inovador, vamos colocar assim, eu acho que o caminho de volta também é verdadeiro, né? Depois que experimenta, fala assim, nem não quero. Nem a pau que eu vou continuar com o tradicional. Agora, não, mas veja bem, não veja nada. Nós tínhamos um cliente 2016. O cara estava cansado com problemas de corrosão sob isolamento, porque o problema é silencioso. Começa a ter os problemas, aí tem que parar a linha, às vezes pode ter algum problema com alguma pessoa que esteja do lado com um rompimento de mania de vapor. A questão é que essa pessoa me ligou, conversei, aí me ligou o superior dele, me ligou, chegou, nós queremos isso, venha para cá. Peguei um voo, fui para lá e tal, e o cara começou a aplicar. No primeiro ano de aplicação, onde ele tinha que abrir o equipamento para ver a corrosão, já voltava com massa fotoindustrial DTI. E ele determinou, o diretor industrial dessa grande planta, ele determinou abaixo de 190 graus o DTI. É exatamente isso que você está falando. Quando o cara começa a provar, ele começa a ver o valor,
Ele fala, é isso que eu quero para dentro da minha planta. É isso que eu quero. As empresas podem comprar de vocês, então, tanto o produto para aplicar, ou então vocês também têm mão de obra para fazer a aplicação? A gente não tem mão de obra, mas a gente dá toda a orientação. E essa é uma questão muito importante, porque as fábricas, as indústrias já têm contratos com empresas especializadas em aplicação de tinta, porque tinta é uma rotina mais constante. Entendi. E aí o que acontece? Como eles já manuseiam produtos bicomponentes, tricomponentes, esse é um produto muito fácil para aplicar para eles. Então, o que a gente faz? A gente adiciona o produto a essa mão de obra, dá esse contrato, que vai até o cliente e ensina. E ensinar um pintor industrial a aplicar isso, sabe quanto tempo leva? 5 minutos. Sério? Uma vez eu fui a um cliente, a Braskem, lá no Rio Grande do Sul, e a gente foi fazer a orientação. Um aplicador, um pintor industrial, mais de 15 anos de experiência. Trocamos umas ideias ali, só tomar cuidado uns pontos, levou 3 minutos. E ele começou a aplicar em um trocador de calor, bem grande até. Começou a aplicar. E eu fiquei acompanhando. Eu tenho as fotos desse trabalho. Se você vê o trabalho que esse rapaz fez, primeira aplicação, fantástico. Então, o cara que tem um pintor industrial, ele tem o calibre, a gente chama o calibre do dedo. Então, ele sabe a distância correta, ele sabe o tempo da passada, aquele vício de quebrar a munheca ele não tem. É diferente da gente, né? Que não está acostumado a pintar, a gente vai fazer de qualquer jeito. Ele não, ele tem a passagem, tem toda a técnica de pintura. E para aplicação, você tem que ter a técnica de pintura, a distância de 250 milímetros, fazer a passada para o material, o tempo de passada correto, não quebrar a munheca. E é interessante que quando você fala tinta isolante, que você não gosta de falar, porque rebaixa o produto a tinta. Não é tinta, é um isolante tal. Mas ao mesmo tempo, ele é tão simples de ser aplicado como uma tinta. Exato. Então, eu não gosto para não trazer essa ideia de que é uma tinta. Porque a tinta você tem outras formas, outros cuidados para aplicar. Aqui são outros cuidados, os cuidados são mais simples do que tinta. Por isso que eu não gosto muito de... Uma vez eu estava conversando com um grande cliente, ele falou, Fabiano, eu concordo com você. Concordo com você, se não é uma tinta. Eu falei, claro, não é para proteger e nem para dar acabamento. Tanto é que o material, quando ele seca, como é que ele fica, Felipe? Ele fica macio. Ele fica macio, ele fica... É mesmo. Sabe por quê? Porque é elastômero. Ele é um elastômero porque ele tem uma taxa de alongamento... propriedade de dilatar. De alongar mais do que 30%. Por que tem que ser assim? Porque o equipamento trabalha. Você vai de temperatura ali e você vai ter... Ele vai craquear. Entendeu? Então ele tem uma taxa de alongamento de um pouco mais de 30%. Pouco mais de 30%. Exatamente. Então ele é um elastômero. Então você pega nele e você marca ele. Sim. Quando a gente fala fofo, não assim que você pega, ele parece um algodão, né? Não, por exemplo, você pega e aperta com a unha, você vê que ele fica macio, né? Não que você aperta e ele fica... Mas ele fica macio. Justamente pela questão da taxa de alongamento. Muito, é por isso que eu não gosto muito dessa comparação com tinta, porque são produtos que entregam coisas diferentes. Mas a aplicação é igual. É total. Para falar, vocês já pintou alguma coisa? Então, é difícil? Não, Porque, por exemplo, compara só com solda, que tá na indústria o tempo inteiro. Você já fez uma solda? É difícil? Eu me arrisco a pintar, mas não me arrisco a soldar. Tô contigo também. Pra mim o buraco é mais embaixo. Fabiano, eu sei que hoje a gente veio para falar desse produto e tal, mas só para não deixar passar assim, mas quais produtos que existem, assim, de uma forma geral, tá uma pincelada geral de outros produtos da Perfil, só para aqui também. Eu falo assim, cara, é sensacional, se ele tem isso, ele pode ter outra coisa que me interessa também. Então... Não, legal. O que acontece é que nós temos diversos produtos, né? Um outro produto que traz uma eficiência gigantesca, hoje a gente fala que é um dos melhores produtos de isolamento térmico do mundo, são os microporosos, que têm aplicações específicas, principalmente em siderúrgicas. Ele só pode ser utilizado atrás de alguma coisa, não pode deixar ele exposto, mas ele tem um coeficiente de condutividade térmica muito baixo. Então você consegue ter uma performance gigantesca.
né? Então, esse é um produto fantástico que o Brasil ainda precisa aprender a usar isso dentro dos processos, como panelas de transferência de aço, Danish, né, que são os distribuidores, carros torpedos. Então tem uma aplicabilidade gigantesca que ainda o Brasil precisa aprender a utilizar, mudar um pouco os costumes, né? Então o microporoso é um deles, nós temos papelões isolantes e todos esses produtos que eu estou comentando tem uma marca atrás que a gente representa e a gente traz de fora. O Mascot Industrial DTI é produzido pela Mascot no Texas, nos Estados Unidos. Mascot. Nós temos o microporoso que ele é produzido pela Microterm, que é um grupo, que é uma empresa do grupo ETEX. Nós temos os papelões isolantes, que é da Franzelite, que é uma empresa alemã que a gente distribui também aqui no Brasil, que também é bastante utilizado em vários mercados. Que é a parte de inovação de vocês, né? Interna, né? De tipo, vamos pegar as melhores tecnologias que existem no mercado, porque... É isso que a gente gosta de fazer. Nós temos os isolamentos tradicionais, temos a fibra cerâmica, que é, às vezes, o dia a dia para dentro de um forno, que vai forno de tratamento térmico, estufas, que a gente vende para alguns clientes. Mas nós temos o que a gente considera aí, que são as estrelas também, que é justamente propor para o mercado esses diferenciais em termos de durabilidade, eficiência. E cada vez mais a gente pensa, Igor, sobre a questão, né, da descarbonização. Então, está todo mundo correndo atrás disso. Antes só tinha um ingrediente que a gente corria atrás, que era quanto eu preciso gastar menos combustível. Então, é um aspecto econômico. Agora a gente está cada vez mais falando na questão ambiental. Então, eu preciso economizar a energia para poder emitir menos CO2. Então, tem um aspecto ambiental. Então, além do econômico, tem o ambiental, e o ambiental está mais forte do que o econômico. Existem metas audaciosas para isso. E eu tenho dito muito isso para os nossos clientes. Você usando isolamentos térmicos duráveis, eficientes, é um passo muito rápido para você emitir menos CO2, para descarbonização, para diminuir as emissões. Ao invés de você ficar convertendo só a matriz energética, você vai chegar até lá. Mas o caminho é mais longo, requer mais investimento. Hoje, no teu dia a dia, o isolamento térmico é alguma coisa que você já utiliza, né, no teu dia a dia. Então, já começa a aplicar um isolamento mais eficiente, que você vai economizar combustível. Economizando combustível, você vai diminuir a pegada e você vai economizar também dinheiro, né? Você vai começar a ter save de dinheiro. Então, a gente tem promovido muito isso, né? Então, isso é mais ou menos são os produtos estrelas. Eu convido, né, a cada um de vocês aí que possa acessar o nosso website lá, www.perfiltermico.com.br, que lá tem um pouco da nossa história, um pouco dos nossos produtos. Então, no geral, são isolamentos térmicos. Esse é o nosso negócio. Nós fornecemos produtos para processos térmicos. Processos que vão de 100 graus até 1.400 graus. No site, tem como entrar em contato com vocês? Tem lá um chatzinho, até inclusive online. Você pode usar essa ferramenta. Legal. Ou você pode mandar um e-mail para nós também, que a gente vai ter o maior prazer em poder atender os desafios de cada um. E também vocês estão no LinkedIn, no Instagram, né? Tá Perfil Térmico. Perfil Térmico lá, vai ter a nossa página no Instagram também, né? Nós estamos cada vez mais evoluindo com essa questão do digital. Então a gente está tentando trazer ao público, né, a nossa audiência, justamente um pouco mais de conhecimento aliado ao produto. Então são os desafios que a gente também está vivendo em uma empresa de 42 anos, né? Porque assim, eu estou perguntando isso tudo não é só para o contato pessoal, porque eu acho que vai ter também, existe também, né, essa dor de muita gente que tem a dor, mas não sabe por onde começar. O que eu faço? Então, de tipo, procurar e falar assim, entendi e tal, mas é o seguinte, deixa eu explicar minha situação. O que você tem pra mim? Tipo, né? E isso acontece muito, sabia? A pessoa traz a dor. Imagina. Cara, o que você tem? São vocês, meninos, gente que tá lá. Não, a gente tem total condição. O Felipe é um cara que nos ajuda bastante no dia a dia. Ele é um especialista nesse produto. Tá, então a gente tem sim como ajudá-los, basta entrar em contato lá, trazer o desafio. E eu sempre digo, se a gente não tiver uma solução para poder um produto para poder te apresentar, nós vamos pelo menos saber indicar
um caminho aonde você pode achar isso. Nossa, nem mais. Pô, muita aula, né? Pra mim, sim. Pô, eu trabalhei já com siderurgia, com refratário, já trabalhei Muito legal. na área de petróleo também. Então, assim, o tempo inteiro eu vou lembrando dos meus processos. Eu trabalho com grandes paradas de máquinas, né? Então, eu já troquei isolamento. Você sabe como é que é a rotina. Exato. E o tempo inteiro me arremetia a minha vida lá atrás, desse processo todo, sabe? De, pô, mas eu lembro que funcionava assim, das temporárias. Comigo eu também já trabalhou com fornos também. Verticais, né? Rotativo, enfim. Uhum. Então, pra mim, eu gosto demais, né? Assim, total. E é interessante que assim, a gente lembra da parte prática, que é o que a gente viveu na indústria, mas quando você começa a falar tudo, não, tem microcerâmicas aqui, tem partículas sólidas aqui e tal, aí começa a vir toda a teoria lá da transferência de carbono, não sei o quê. Se é Brasil ou não, o desgaste tem. É por isso que a gente fala dos benefícios, mas para chegar no benefício, a gente tem que falar um pouquinho da característica. Como é que eu chego com a eficiência? Porque o produto, ele tem um coeficiente de condutividade térmica, ele é um isolante térmico. Exato. Entendeu? Então eles falam assim, cara, mas como é que eu chego a esse benefício? Por causa dessas características. Exatamente. Criou uma parede ali que a condução é melhor e tal. Aí você começa a falar, micropartículas, começou a fazer sentido. Não que eu estivesse duvidando, mas começa a fazer sentido. Mas não é dúvida, é objeção. E eu sempre digo que é objeção, né? A objeção é o interesse mais dúvida. Então a gente tem que tirar a dúvida para você manter o interesse. Né? Então a gente tem o maior prazer mesmo e a gente gosta muito disso, de trazer coisas boas para o mercado, coisas que quando a gente fala boas, coisas que fazem sentido e que vão trazer benefício para o nosso cliente. E se a gente está tanto tempo nessa estrada, é porque a gente está conseguindo entender que a gente está entregando os benefícios para os nossos clientes. Exato. Mais uma vez, o site é www.perfiltermico.com.br. Termicô, né? Termico. Isso. Beleza. Depois, se puder colocar aqui na a gente coloca no... Beleza, fica legal lá. A gente coloca lá também o e-mail, né, para vocês entrarem em contato aí. Vai ser sempre um prazer poder atender, porque nós realmente somos apaixonados por tudo que a gente faz, né, cara? Show de bola. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Nós estamos na FEMEC em São Paulo e vocês saíram A gente vê para vir para prestigiar esse momento aqui também. Né? Nós que agradecemos o espaço aí, foi um bate-papo que foi super bacana. Espero que a gente possa contribuir mais uma vez aí com toda a jornada de toda a indústria aí nacional dentro de processos. Show de bola. Tá bom? Agradeço, pessoal, pela oportunidade também. Obrigado por ser filial. Valeu. Você fecha? Pode ser, né? Pessoal, então a gente se vê semana que vem com a live na terça-feira, 19 horas, e na quinta-feira também, com mais um episódio dessa série que a gente está fazendo aqui na FEMEC. Forte abraço e tamo junto. Até mais. Tamo junto. Valeu.